Você falou um ponto aí, deixa eu pegar um gancho porque voltou um tema recorrente, que são as escolas militares. Isso voltou assim, e voltou com tudo, talvez, e apesar da impopularidade, não? Então eu penso que talvez ali eu tenha uma discrepância, porque muita gente acha e vê valor ali numa metodologia e tudo mais. Como que você avalia isso? Entrando, tem a ver também com o saldo político dos ex-militares que foram para a política, né? Colocando isso como esse preceito, vira aquela admiração sobre... O brasileiro tem uma parte da população bem tarada pelo ex-militar, ex-policial, né? Eu diria, eu tenho uma tese para isso, é o primeiro partido do Brasil, né? As Forças Armadas. É verdade, é verdade. É verdade. Acho engraçado, né? O cara era policial, ele estava por dentro da operação, não consegue resolver o problema do lado de execução, né? Não executando as pessoas, mas cumprindo. Aí ele, não, pelo lado de dentro, como ele encarava a violência de frente, a criminalidade, por aqui eu vou conseguir fazer política. E aí ele estuda direito para isso. Tem que estudar sociologia, amigão, né? Tem um pouco disso. Como que vocês veem essa parte das escolas militares retomando, ou os ex-militares no poder? Dá título o senador Mourão, por exemplo, o Tarcísio aqui em São Paulo. Quer ir primeiro, você que é professor? Eu dei aula na escola da Polícia Militar, tá ligado? E aí, antes do Tarcísio, antes do bolsonarismo, Bahia, Goiás, já estavam atolando de escola militar por todo canto, né? E aí, inclusive, antes da onda bolsonarista, o governo petista da Bahia, do Rui Costa, era o governo que mais militarizava escolas no Brasil. Eu acho que me parece que tem duas questões. Primeiro, tem uma questão que é muito compreensível, que é a ideia de que uma escola comandada por militares não vai ter violência. Então não vai ter um aluno espancando o outro, não vai ter um aluno batendo no outro, não vai ter risco de alguém invadir a escola. Juramento a bandeira e tá tudo... E fazer alguma coisa e tal e tal. O que é natural frente ao medo que existe da violência urbana, frente à insegurança e por aí vai. Já a segunda onda que a gente tem agora é uma ideia muito mais ideológica. Né? É uma ideia da superioridade dos valores militares, da disciplina, da hierarquia, da família, dos bons costumes, contra o professor esquerdista, contra a doutrinação comunista nas escolas e por aí vai. Em última instância, isso tem a ver com ampliar o poder dos militares. Pedro vai poder falar muito mais da perspectiva do que isso diz sobre a essência, o fundamento das Forças Armadas. Eu quero chamar a atenção para um outro ponto. Veja, no Brasil, quando acaba a ditadura empresarial militar, com todos os problemas, contradições e limites, o serviço público tinha se ampliado muito, muito. Não existia no Brasil terceirização ainda. Então, toda a universidade, por exemplo, desde a limpeza até a segurança, passando pelo professor, era todo mundo funcionário público. Carreiras diferentes, salários diferentes, mas todo mundo funcionário público. Você tinha categorias com poder de mobilização gigantesco. Então, professores, enfermeiros e enfermeiras, assistentes sociais. Era muito comum nessa época as prefeituras e governos de estados ter, por exemplo, assessorias técnicas na área da arquitetura e do planejamento urbano, na área de formulação de políticas educacionais, que a galera tinha um poder de pressão, que a galera conseguia influenciar nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional. Quando a galera viu a mobilização da Constituição de 88, perceberam que tinha um problema. Que a fusão entre funcionalismo público mobilizado, politizado, mais classe trabalhadora do setor, do mercado privado, cria um poder muito grande de mobilização. Então, se um sindicato dos professores, que tem 30 mil professores, todo mundo é funcionário público de carreira, com estabilidade, decide entrar numa luta para pautar uma política educacional e mobiliza as famílias, as comunidades, o movimento estudantil e tal, isso cria uma força gigantesca e é difícil para um governo ignorar e contra isso, né? Em vários aspectos, inclusive as eleições inesperadas, por assim dizer, a vitória da Luiza Erundina aqui em São Paulo, a vitória da candidata do PT, que toda vez eu esqueço o nome dela, Maria Luísa Fontinelli, alguma coisa assim, para a prefeita de Fortaleza. As vitórias também do Olívio Dutra, para prefeito do Rio Grande do Sul e por aí vai, eram vitórias que estavam muito alicerçadas nessas categorias. Um rapaz, Messier, sociólogo, meio francês, Fernando Henrique Cardoso, ele olhou isso e falou assim, ó, a gente precisa quebrar a perna dessa galera.
A gente precisa quebrar a perna dessa galera. Aí ele chama um rapaz que hoje em dia é desenvolvimentista, né? Brescia Pereira, ministro da Reforma do Estado, e eles decidem quebrar a perna do sindicalismo público, principalmente o sindicalismo público muito politizado e muito à esquerda. Aí, cria OS, cria OCIP, para começar a fazer um funcionalismo público que não passa por concurso, que não passa por estabilidade e que está entranhado de interesses privados. Aí proíbe, proíbe concurso público para atividades meio, né? Aí acaba concurso público para auxiliar de serviços gerais, para segurança em universidade, em repartição pública e órgão do INSS. Aí cria o mercado de terceirização, que não existia no Brasil. Moral da história, do governo FHC até hoje, pra você ter ideia, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, o Brasil tinha 1 milhão de trabalhadores terceirizados. Quando deu uma derrubada, o Brasil tinha mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Boa parte dos empregos criados na era Lula e Dilma foram empregos terceirizados. No SUS, a gestão do SUS, da rede de média e alta complexidade, é OS de cabo a rabo. Né? Lá em Pernambuco, o orçamento para a saúde, que varia de 7 a 8 bilhões, um terço controlado por OS. Só um OS, que é o IMIP, leva 1 bilhão por ano. Né? Então, o que é que se fez? Se destruiu as corporações, e aí numa perspectiva aqui bem weberiana, olhar assim e falou, a corporação dos professores tem muito poder, a corporação dos assistentes sociais tem muito poder, a corporação dos trabalhadores da saúde tem muito poder, e vamos quebrar a perna da galera. E aí parou de ter concurso público, aí qual é a realidade, por exemplo, Pernambuco? 40 mil professores. Esses 40 mil professores, só 20 mil tem concurso. E aí você pega a faixa etária que tem concurso, é a gente que fez concurso em 1900 e bolinha, que vai se aposentando, e o resto é tudo trabalhador precário. Você pega as redes de creche de São Paulo, de Recife, de Salvador, de Porto Alegre, não tem concurso público, é tudo PPP, tudo concessão, parceria público-privada. Moral da história, nos últimos 25 anos, a única corporação que teve concurso público de maneira regular, que teve aumentos de maneira regular e que não foi afetada por terceirização, quarteirização, OS e OCIP, foi Polícia Militar, que atua como força de reserva das Forças Armadas. A partir do momento que você militariza a educação, você está fortalecendo ainda mais uma corporação. Nos últimos 25 anos, do ponto de vista da burocracia estatal, a corporação que mais se fortaleceu na Nova República. A Nova República, ela faz um ataque permanente à saúde, à educação, à cultura, à assistência social, por aí vai, e mantém, dentro dos limites do que é uma política neoliberal, um fortalecimento permanente das corporações militares, tanto Forças Armadas quanto Polícia Militar. O debate sobre escolas cívico-militares é dentro desse projeto de cada vez mais as outras corporações do Estado enfraquecidas, eles empoderados e cada vez mais galgando mais poder, galgando mais espaço para transformar isso cada vez mais em mais concurso público, mais aumento salarial, mais prestígio, ao ponto que se tornou normal. Por exemplo, eu coloquei, o Ricardo Nunes falando, né? E o Bolsonaro, eu coloquei um coronel da polícia para gerir o CEAGESP, porque ele acabou com a corrupção, ele moralizou. Então, quem é bom para administrar coisa pública? É o militar. Então, vamos meter o militar em todo canto. Isso retroalimenta, elege mais gente, consegue fazer mais... e tal. Então, assim, pensa o seguinte, a obra de FHC, aí isso é um paradoxo. Tem uma galera que fala umas besteiras na internet e quer dizer assim... FHC foi bom que ele precarizou as Forças Armadas, como se a FHC tivesse destruído o poder das Forças Armadas, quando na verdade a FHC deu a base para, no âmbito das disputas de poder decisório da corporação, das corporações, dos aparelhos do Estado burguês, ele enfraquece as corporações tradicionalmente ligadas à esquerda e empodera as corporações de segurança militar que não foram afetadas pela contra-reforma do Estado, e o resultado está aqui. Não é que seja uma linha direta de FHC até Bolsonaro. Agora, o caminho escolhido por FHC, quinto mandato petista, nunca desmontado, continua tendo a IOS, OCIP, terceirização, quarteirização, por aí. Mas o caminho montado por FHC, uma das possibilidades dele é dar no Bolsonaro, é dar no Tarcísio. E deu, né? Acho que é isso.